Agora, gente, vamos iniciar. Vou fazer uns pequenos furinhos na tua sobrancelha. Tu não pode mexer ela, não pode mexer teu corpo, pra mim não errar. Mas é bem tranquilo, tá? Então, gente, vou esticar a pele dela nesses 3 pontos. Tem que ficar bem firme. E vou encostar a pontinha da agulha fazendo esse movimento de vai ou vem ou movimento de arraste, tá? Você tem que fazer um movimento que fique melhor pra você. E sempre eu vou parando pra ver como é que tá a linha. Nunca você vai rápido demais. A gente precisa fazer um pouco mais lento para não ter risco dessa linha aí ficar torta ou ficar muito grossa. Não tem um jeito certo de começar. Sempre eu pego do meio pra cauda e vou fazendo assim, aos pouquinhos. Nessa parte da cauda, eu vou jogando pra cima, porque pra mim fica melhor. Por último, eu sempre finalizo com a parte da frente. Vocês podem reparar que eu tô fazendo movimento de vai, tá, gente? Mas pode ser o movimento de vem também. E aí eu finalizo com um pontilhismo bem separado, mão leve, ter muito cuidado na hora de executar. A linha até o ponto alto eu vou fazendo com movimento de vai, tá? Mas como eu expliquei para vocês, pode ser vai, vem. E eu paro justamente para ajustar a ponta da agulha, tá? Então você precisa ver se ela tá correta, senão não vai conseguir implantar. E vou fazendo essa linha até essa marcação do ponto alto. Não tem erro, então a gente só vai fazer linha aí. Eu volto um pouquinho, eu só vou voltar para fazer repasse se eu sentir que algumas áreas a minha mão ficou leve. Essa base superior, gente, finalizo com pontilhismo. Lembrando que tem que ser separado. Se você fizer muito junto, vai formar linha e não vai ficar aquele efeito suave da técnica, tá? Então, cuidado com o peso de mão. Minha mão tem que estar leve, não pode estar muito pesado. Senão, quando cicatrizar esse pontilhismo, vai ficar bem visível aí. Agora eu vou executar a técnica. Vou começar fazendo o movimento de vai, vou ajustar a posição da agulha no sentido desse movimento. Então, todo momento eu tô vendo como é que tá a posição da minha agulha. Se tiver errado, tenho que parar, ajustar, porque isso aí é muito importante. Coloquei no sentido de vai, eu não senti muita precisão na minha agulha. Então, eu vou iniciar ela todinha com o movimento de vem, tá? Vamos trabalhar nessa parte da cauda até o ponto alto com 3 passadas. Eu vou subir e descer 3 vezes. Mas, se você achar que mesmo com 3 passadas ainda ficou claro, volte novamente e faça mais uma passada. Sempre eu faço isso, tá? Movimento, ele é lento, não é um movimento rápido. Então, tenha cuidado para você não correr na hora de executar esse movimento, porque se você fizer muito rápido, não vai dar tempo da agulha entrar e implantar o pigmento. E você vai ter falhas, você vai demorar muito nesse procedimento, tá? Então, tenha cuidado. Antigamente eu não voltava para dar mais repasse, mas hoje na técnica eu sempre faço, né? Finalizo as 3 passadas e volto para repassar onde eu vejo que precisa de mais passadas, tá? E a técnica, para deixar esse alinhamento bem na régua, eu vou iniciar com 3 passadas na base inferior. Então, passa 3 vezes nessa linha, aí sim você vai avançar. Não esquecer do treino que eu ensino para vocês de marmorização. A gente vai juntar cada quadrante para não ter risco de marmorizar. A minha primeira passada, ela é bem demorada. Vocês vão ver como é que eu vou fazer toda essa construção, gente. Demora mesmo, porque quando eu limpar, vai estar tudo bem uniforme. Eu não vou demorar muito para finalizar esse procedimento. Então, por isso que eu faço ela bem lenta.
Agora, a gente vai fazer essa marcação na base inferior até o ponto alto. Por quê, gente? Nessa base inferior onde eu estou marcando, vou trabalhar com 3 passadas. Lembra? A minha técnica, a gente trabalha com 3 passadas nessa área. Agora é o seguinte, vou passar 3 vezes na minha linha para definição, tá? E vou fazendo um pouquinho de leque jogando para cima. Lembram do treino que eu mostro aqui para vocês do leque, né? Então, ele é muito importante para a técnica. Vou fazer ele, porém, quando chegar na base superior, eu vou fazer o movimento reto, tá? Eu não vou fazer leque. Então, faço o leque agora nessa área. Estico bem a pele dela, tá? E eu coloco esse algodão justamente para poder eu ter mais apoio. Agora eu venho com o movimento reto até a minha linha dessa base superior. 2 passadas somente e acabou. E vou seguindo fazendo a minha segunda passada até a linha branca, tá? Lembra que não posso mais fazer na base superior. E vou avançando, gente. Eu não fico muito parada, só no canto, para não ter muita marcação, tá? Então, tenha cuidado também. Fez a primeira, a segunda, já vai avançando. Muito cuidado para não marmorizar. Agora, a gente sempre vai alongar mais, tá? Fazendo um movimento mais alongado e fazendo um movimento de balanço. Ter cuidado para não correr na hora de executar. Sempre fazendo esse balanço. E vocês podem observar que o meu dedão, ele fica bem parado, né? Ele não fica mexendo. E eu vou movimentar o dedo do meio e o indicador. Essa primeira passada eu vou seguir no reto até a base superior. Lembrando que na base superior é 2, tá? Eu vejo que muitas de vocês, quando mandam para mim resultado, a base superior tá muito escura, né? Então, o que acontece? Em vez de você passar somente 2 vezes, você tá passando mais passados. Então, precisa ter cuidado, tá, gente? Assim, na base superior, às vezes eu volto novamente, porque eu vejo que tá muito claro, né? Algumas áreas, então eu vou lá e dou umas passadas separadas. Eu não vou fazer muito junta, justamente para não ficar escuro. Agora, chegando na temida parte da frente, que muita gente tem dificuldade. Estou fazendo um movimento alongado e um pouquinho separado, justamente para não deixar essa frente escura. Às vezes eu trabalho com 1, 2 passadas, vai depender muito da estrutura da sobrancelha. No caso dessa minha modelo, eu vou fazer uma passada e faço essa passada com o movimento de leque, jogando para cima. Vai e volta desse jeito, tá? E se caso tiver algumas falhinhas, vou lá e repasso novamente, fazendo movimento rápido. E sempre vou voltando para dar mais repasse, tá, gente? Isso aí é muito importante. Separando, não vou fazer movimento junto. Agora eu vou limpar. Pego a minha mistura da cloroxidina, 2% e água destilada. E deixo bem ensopado o meu algodão. Vou limpando bem devagar, sem irritar a pele dela. Porque é normal ficar assim, vermelho, né? Depois, quando a gente passa o anestésico, já vai aliviar mais. Mas olha só, gente, essa primeira passada. Lembrando que a cor nem subiu ainda totalmente. Estou utilizando o pigmento híbrido da Ironworks. E a misturinha que eu utilizei foi 8 gotas do marrom café, mais 4 gotas do pigmento vermelho puro inorgânico da marca da Nuance.
E é incrível como a cor ela vai subindo, né? Por isso que a gente tem que ter paciência, esperar um pouquinho. Eu não coloco logo o anestésico de imediato. Eu uso o anestésico manipulado dessa marca, tá? Pode ser qualquer outra marca, gente, de anestésico da sua preferência. Coloquei aqui um pouquinho só de anestésico, uma gota. Eu vou passar, gente, eu vou deixar aí uns 4 minutinhos no máximo, tá? O anestésico, ele é um vilão, então por isso a gente deixa aí uns 4 minutinhos, porque a pele fica muito rígida se você passar desses minutos, tá? Então tenha cuidado com isso. Ele começa a fazer efeito, ele fica branco ao redor. Então, quando eu vejo que ele já tá branquinho ao redor, eu deixo só um tempinho e eu já removo. E também a cliente sente um pouquinho de incômodo, né? Porque o anestésico ele arde, mas é normal. Agora eu venho com o algodão, mesmo algodão que eu limpei, tá? E vou limpar para tirar todo o anestésico. Algodão molhado, depois algodão seco. A gente vai fazer a segunda passada, né? Bora fazer a primeira marcação. Eu isolo a frente, esquece a frente, a gente não vai mexer mais nela. Base superior também eu vou isolar, porque aí eu não vou mexer de jeito nenhum. Vamos trabalhar somente na base inferior, com 3 passadas, movimento mais aberto, a gente não vai fazer movimento muito junto. E vou trabalhar somente com leque, tá? Mas antes de iniciar, eu vou para a segunda sobrancelha para fazer a primeira passada.